Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online e lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina, com conteúdos e significados bíblicos que vai transformar a sua vida em todas as áreas que você deseja. Eu quero agora que você que está conectado, me ouvindo, se sinta confortável, sentado aí na cadeira, no sofá, na cama ou onde você está. Deus quer falar com você. Esse momento foi criado especialmente para você. Quero que se lembre disso. Eu vou agora compartilhar o 10º e último conteúdo na carta que escreveu Jacobos, Tiago, transformando provas em triunfo. Aqui agora você vai ouvir o significado. Como compreender o poder da paciência. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 12. Eu fico imaginando Jacobos, Tiago, começa sua carta com uma chamada à perseverança sob as orações, Tiago 1, 2 a 4, e termina exortando os cristãos a serem pacientes até a parousia do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter, Tiago 5, 7 e 8. As provas e não as experiências místicas são caminho da santificação e do aperfeiçoamento, Tiago 1, 4. E Jacobos se volta agora dos ricos para os pobres que estavam sendo oprimidos e dá-lhes uma palavra de encorajamento, de entusiasmo. Eles, os pobres, devem ser pacientes, sabendo que é a Deus que estão servindo e que de Deus é que vem a recompensa. Os pobres são encorajados a confiarem no provedor e não na provisão. Guarde isso em sua mente. Jacobos diz para os cristãos da dispersão que a recompensa é a coroa da vida. Agora Jacobos afirma que a recompensa é a vinda, a parousia do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter. No começo, o caminho da perfeição é a oração, Tiago 1,5, e no final da carta, ele, Jacobos, volta ao mesmo tópico, Tiago 5, 13 a 18. No começo, oramos por nós, no fim, oramos pelos outros. E Jacobos fala da segunda vinda, a parousia do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter, sob dois aspectos, como uma alegre esperança e como uma temível expectativa. Para os salvos, os verdadeiros cristãos, o Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter vem trazendo compaixão e misericórdia. Para os ímpios, o juiz Jesus Christos Ios Theos Soter vem trazendo julgamento. Tiago 5, 9 e 12. A Bíblia diz, eu acredito. E Jacobos diz que a vinda, a parousia do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter está próxima. E o juiz está às portas.
Ao mesmo tempo em que a vinda, a parousia do Kyrios Jesus Christos Dios Theosote será um dia glorioso para o seu povo, os salvos, os cristãos, a igreja verdadeira de Cristo Jesus. A parousia de Christos será o dia terrível do Kyrios Jesus Christos Dios Theosote para os ímpios, os não salvos, os que não se arrependeram. Nós podemos passar por perseguições, enfrentar problemas, atravessar períodos de angústia, ver os maus prosperando enquanto nós estamos sofrendo. Mas isso não é tudo. Um dia Deus acertará as contas. A parousia, a vinda do Kyrios Jesus Christos Dios Theosote, é um sinal de alerta sobre o perigo do mau uso da língua. Você precisa ter cuidado para não se queixar um dos outros. Você precisa ter cuidado para não fazer juramentos impróprios. É mais fácil fazer um voto do que cumpri-lo. Mas ao fazermos um voto, devemos cumpri-lo, porque Deus não gosta de tolos. É mais importante ser real do que dramático. Nosso sim deve significar sim, o nosso não deve significar não. Você precisa ser íntegro em sua palavra. Você não pode ser uma pessoa dividida inteiramente. Você precisa se livrar da mente dupla, duas mentes. Você precisa ser íntegro com Deus, com os homens e ainda mais praticar uma devoção sincera à verdade, se é que ela, a verdade, habita em você. E a Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A parousia, a vinda do Kyrios Jesus Christos Dios Theosote está próxima. Está às portas. Enquanto Jesus Christos Dios Theosote não vem, não volta, não esperamos vida fácil neste mundo. O apóstolo Paulo nos lembra que é em meio a muita tribulação. Precisamos ser pacientes até Jesus Christos Dios Theosote voltar, e a Bíblia diz em Apocalipse que em breve ele virá. Mas quer saber como podemos experimentar esse tipo de paciência até o Kyrios Jesus Christos Dios Theosote voltar? E Jacobos dá 3 exemplos de paciência para encorajar e dar entusiasmo aos cristãos verdadeiros. Você vai ouvir agora a paciência do lavrador. Tiago 5, versículo 7 a versículo 9. Sede, pois, adelfos pacientes até a parousia do Kyrios. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5, 7. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a parousia do Kyrios está próxima. Tiago 5, 8. Irmãos adelfos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago 5, 9. Coloque as palavras de Jacobos em sua mente e coração. Se uma pessoa é impaciente, ela nunca deve ser um agricultor. O agricultor planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A semente nasce, cresce, floresce e frutifica. O agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo.
Muita chuva pode danificar a lavoura. Falta de chuva pode pôr a lavoura, a colheita a perder. Eu fico pensando, o agricultor na Palestina dependia totalmente das primeiras chuvas que vinham em outubro para o plantio e das últimas chuvas que vinham em março para a colheita. O tempo está fora do seu controle, o tempo está fora do controle do agricultor. Ele tem que confiar e esperar. É Deus quem faz a semente brotar, germinar, crescer e frutificar. O agricultor não pode fazer nada, absolutamente nada nesse processo. Quer saber o motivo que o agricultor espera? O fruto é precioso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo cefaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Jacobos descreve o cristão como um agricultor espiritual que procura uma colheita espiritual. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a parousia do Kyrios está próxima. Tiago 5:8. O seu coração é o solo. A semente é a palavra de Deus. Há estações para a vida espiritual, como há estações para o solo. Muitas vezes o seu coração se torna seco e cheio de espinhos. Então Deus manda a chuva da sua bondade e rega a semente plantada, mas você precisa ser paciente para esperar a colheita. Deus está produzindo frutos em sua vida. Você precisa produzir o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, 22 e 23. E o único meio de você dar frutos doces é ser provado. Em vez de você ficar impaciente, precisa saber que Deus está trabalhando em você. Você só pode se alegrar nessa colheita espiritual se o seu coração estiver fortalecido. Um coração estável não produz fruto. Um agricultor está sempre trabalhando em sua lavoura. Deus está trabalhando em você para tirar de você uma colheita abundante. Um lavrador não vive brigando com seus vizinhos. Um lavrador está cuidando da sua própria lavoura. Você não deve perder o foco e viver falando mal um dos outros. Quero que você se lembre disso e viva a vida cristã de acordo com os princípios da palavra de Deus, a Bíblia. Ouça agora a paciência dos profetas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Kyrios. Tiago 5:10. Os profetas foram homens que andaram com Deus. Os profetas foram homens que ouviram a voz de Deus. Os profetas foram homens que falaram em nome de Deus, mas passaram por grandes aflições, tribulações e provas. Eles, os profetas, trilharam o caminho estreito das provas e foram pacientes. Privilégio e provas caminharam juntos na vida dos profetas. Privilégio e sofrimento, sofrimento e ministério caminharam lado a lado na vida dos profetas. Você sabia?
O profeta Isaías não foi ouvido pelo seu povo. Ele, o profeta Isaías, foi cerrado ao meio. O profeta Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade da palavra de Deus. Ele, o profeta Jeremias, viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído. O profeta Daniel foi banido da sua terra e sofreu pressões quando jovem. O profeta Daniel sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. O profeta Ezequiel foi duramente perseguido. Estevão denunciou o Sinédrio. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram, o que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora os tornastes traidores e homicidas. Atos capítulo 7, versículo 52. Jesus Cristo aos Teosóter disse: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Cristo Jesus diz, e eu acredito com todo o meu coração: quando você estiver sofrendo e enfrentando sofrimento, não coloque em hipótese alguma dúvidas. O amor de Deus, pois pessoas que andaram com Deus, como você, passaram pelas aflições. Seja paciente. O apóstolo Paulo diz: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Nem sempre a obediência a Deus produz vida fácil. Se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Não. Se a igreja for mais fiel, será mais perseguida? Isso significa que Deus não nos poupa das aflições, mas Deus nos assiste nas aflições. Guarde isso em sua mente. O profeta Elias anunciou ao ímpio rei Acabe que a seca viria sobre Israel. O profeta Elias, sofreu as consequências da seca, mas Deus cuidou dele, ele deu vitória sobre os ímpios. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não possa lhe sustentar. A nossa paciência em tempos de prova é um poderoso testemunho do Evangelho àqueles que vivem ao nosso redor. O apóstolo Paulo escreve: porquanto tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais Deus pode nos consolar em nossas tribulações. Como um agricultor, devemos continuar trabalhando e como os profetas devemos continuar
profetizando, testemunhando de Cristo Jesus. Ouça agora a paciência de Jó. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Kyrios lhe deu, porque o Kyrios é cheio de eterna misericórdia, compassivo. Tiago 5,11. Acima de tudo, porém, meus irmãos adelfos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago 5,12. E Jacobos diz: eis que temos por felizes Macarizo, os que perseveraram firmes. Tiago 5,11. Mas você não pode perseverar a não ser que haja provas em sua vida. Não há vitória sem luta, não há pico sem vales. Se você deseja a bênção, você tem que estar preparado para carregar o fardo e entrar nessa guerra espiritual. Ouça. O livro de Jó pode ser dividido assim. Primeiro, as perdas de Jó. Jó 1-3. Segundo, as acusações contra Jó e sua defesa contra os ataques de seus inimigos. Terceiro, a restauração de Jó. As circunstâncias estavam contra Jó. Os homens estavam contra ele. A sua esposa, de igual forma, ficou contra ele. Seus amigos estavam contra ele. Jó, Satanás estava contra ele. Jó pensou que Deus estava contra ele. Mesmo assim, Jó perseverou. Jó provou que o homem pode amar a Deus acima dos bens, da família e da própria vida. Jó derrubou todas as teses de Satanás. Jó era um homem piedoso, justo, próspero, bom pai, sacerdote da família, preocupado com a glória de Deus. O próprio Deus dá testemunho a respeito de Jó. Deus o constituiu seu advogado na terra. Satanás prova Jó com a permissão de Deus. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos e perdeu a sua saúde. Jó perdeu apoio da sua mulher. Jó perdeu o apoio de seus amigos. Jó faz 16 perguntas por quê. Jó expressa sua queixa 34 vezes. Mas no auge da sua dor, Jó disse para Deus: ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Deus restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro dos bens, porque não deu o dobro dos filhos. Porque quando os animais foram embora, eles realmente foram. Eles não tinham almas imperecíveis, mas quando os filhos foram fisicamente, eles na verdade não foram. Eles estavam com Deus no céu. Assim, agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Em tudo Jó triunfou. Quero que se lembre disso. Jó esperou
pacientemente no Kyrios, e Deus o honrou. Deus não explicou nada para Jó, mas apesar de Jó não conhecer os porquês de Deus, ele pôde conhecer o caráter de Deus. A maior bênção que Jó recebeu não foi saúde e riqueza, mas o conhecimento mais profundo de Deus. Isso é a própria essência da vida eterna. O livro de Jó nos prova que Deus tem propósitos mais elevados do sofrimento do que apenas punir o pecado. O propósito de Deus no livro de Jó é revelar-nos como o Deus cheio de bondade e misericórdia, como é Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó passou a conhecer a Deus de uma forma nova e mais profunda. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem paciente com Deus. Isso porque um homem impaciente com Deus é uma arma nas mãos de Satanás. Mas o propósito de Deus era permitir Jó sofrer, foi fortalecê-lo e fazer dele uma bênção maior para o mundo inteiro. E Jacobos deseja encorajar-nos a sermos pacientes em tempo de provas. Como um agricultor, devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como os profetas, devemos procurar oportunidades para testemunhar, mesmo no meio do sofrimento. Como Jó, devemos esperar para que o Kyrios, Jesus Christos, Ios Theos Soter, complete aqui agora sua obra em nossas vidas. Seu amoroso propósito em nós, mesmo em meio ao sofrimento. Já parou para pensar nisso? Aqui agora fica conectado. Deus está falando com você. Fica firme nas provas. Deus está falando com você. Fica com os olhos fixos na graça de Deus. Deus quer falar com você. Permaneça firme nos caminhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer falar com você. Não desanime, não murmure, não calunie, não fique irado com os outros. Deus está trabalhando em seu coração através da graça dele. Se sente pronto e preparado a entregar sua alma, sua vida a Cristo Jesus, o Filho de Deus, no momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Se sente pronto e preparado a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus. Cristo Jesus disse: o que vem a mim,
de maneira alguma o lançarei fora. Ele ainda diz, e não queres vir a mim para teres vida? Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhecer a Cristo Jesus, será liberto por Cristo Jesus. A solução para a sua alma é Cristo Jesus. A única esperança para a sua alma é Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que você pode pensar ou imaginar. Ainda mais, Jesus Cristo pode transformar toda a sua família. Se sente preparado para isso? Venha rapidamente para Cristo Jesus, enquanto você respira o ar da graça de Deus. Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico feliz pela decisão que você tomou por Cristo Jesus para você receber a vida eterna. Agora vamos continuar no significado da parte 10 da carta que escreveu Jacobos, transformando provas em triunfo. Ouça agora como usar a eficácia da oração. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Abra a sua Bíblia. 7 vezes nesse parágrafo, Jacobos menciona a oração. Um cristão maduro espiritualmente é aquele que tem uma vida contínua de oração diante da grande batalha espiritual da vida cristã. Em vez de você ficar amargurado, murmurando, caluniando, irado, desanimado, reclamando, um cristão espiritual e maduro espiritualmente se coloca em oração diante de Deus. Jacobos escreve uma carta prática e por isso ele, Jacobos, começa e termina essa carta em oração. Às vezes ou sempre você desperdiça tempo e energia quando não vive a vida de oração, quando você não agoniza em oração. Jacobos encoraja-nos a orar, a ficar conectado em oração e a viver essa digna vida como guerreiro de oração. Fique de olho na carta de Jacobos. Eu e você precisamos orar pelos que sofrem. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago capítulo 5, versículo 13. Jacobos destaca 3 verdades fundamentais nesse versículo. Em primeiro lugar, nos problemas não devemos murmurar, desanimar, reclamar, caluniar, mas orar. O sofrimento aqui é provado por circunstâncias adversas: saúde, finanças, famílias, relacionamentos, fora e dentro da igreja. Em vez de murmurar,
reclamar, desanimar, irá e caluniar contra Deus ou contra os irmãos, você precisa apresentar essa causa a Deus em oração, pedindo sabedoria espiritual para usar essa situação para a glória de Deus. Cuidado com os outros tipos de sabedoria. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago 3,15. Fique de olho na carta de Jacobos. Em segundo lugar, Deus muda as circunstâncias pela oração. A oração remove o sofrimento e ainda mais a oração nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo orou para Deus mudar as circunstâncias da sua vida, mas Deus lhe deu poder para suportar as circunstâncias. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Jesus Cristo, Osios Teiosote, clamou ao Pai com abundantes lágrimas no jardim do Getsêmani, para passar dele o cálice, mas o Pai lhe deu forças para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Em terceiro lugar, ao mesmo tempo, temos pessoas chorando e outras celebrando na igreja. Ao mesmo tempo, há pessoas sofrendo e há pessoas alegres. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago 5,13. Deus equilibra a nossa vida dando-nos horas de sofrimento e horas de regozijo. O cristão maduro espiritualmente, entretanto, canta mesmo no sofrimento. Os apóstolos Paulo e Silas cantaram na prisão em Filipos, Atos 16, 25. Josafá cantou no fragor da batalha. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem ele, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 22. A Bíblia diz, e eu acredito, você está cantando louvores e crendo na palavra de Deus, a Bíblia? Você está obedecendo a Deus? Quero saber sua resposta. Muitas vezes trafegamos
dos caminhos floridos da alegria para os vales do choro no mesmo dia. Mas mesmo que os nossos pés estejam no vale, nosso coração pode estar no plano. Pelo poder de Deus, podemos transformar os vales secos em mananciais. Pelo poder de Deus, podemos transformar o pranto em alegres canto de vitória. Quando o diamante é lapidado, é que ele reflete sua beleza mais fulgurante. Quando a flor é esmagada, é que ela exala o seu mais doce perfume. A alegria mais poderosa é aquela que muitas vezes explode banhada pelas lágrimas mais quentes. Precisamos orar pelos enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Kyrios. Tiago 5,14. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Kyrios o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Tiago 5,15. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Fique de olho e atento na carta de Jacobos. Jacobos fala sobre a atitude do enfermo, a atitude dos presbíteros e a atitude dos irmãos. Em primeiro lugar, veja o que o enfermo faz. No caso em apreço, parece-nos que Jacobos está dizendo que a pessoa está doente por causa do pecado. Nem toda doença é resultado de pecado pessoal, mas o caso mencionado por Jacobos parece-nos retratar uma doença amartiagênica, ou seja, provocada por um comportamento pecaminoso. O doente reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros, que ainda pode ser o poimen, pastor da igreja. O cristão impossibilitado de ir à igreja chama os presbíteros ou o poimen, pastor da igreja, à sua casa ou a um hospital. Mesmo quando vamos ao médico, nossos olhos continuam firmados no Kyrios, Jesus Cristo e Theos Soter. Somente Deus tem o poder de curar. Quando o doente toma uma aspirina, é o Kyrios Jesus Cristo e Theos Soter que faz a aspirina ser eficaz. Quando um cirurgião opera um paciente, é o Kyrios Jesus Cristo e Theos Soter quem realiza a cura. Todo dom perfeito vem do alto. Precisamos ter isso em mente quando examinamos essa convocação dos presbíteros ou pastores para orar e ungir o enfermo. Fique de olho e atento na carta de Jacobos. Jacobos não nos diz se está recomendando um complemento ao trabalho do médico ou se o expediente é uma alternativa ao trabalho do médico. Não podemos assumir que Jacobos esteja aqui desconsiderando ou desaprovando o trabalho do médico pelo fato de não o ter mencionado. Na verdade, o que Jacobos enfatiza
é que há sempre uma dimensão espiritual na cura. Em nenhuma ocasião um cristão deveria procurar o médico sem procurar o Kyrios, Jesus Cristo e Theosote primeiro, visto que toda cura vem de Deus, pois é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Alguns estudiosos, conforme veremos mais à frente, entendem que o uso do óleo consistia no uso dos melhores recursos médicos daquele tempo. Dessa forma, o que Jacobus estaria defendendo era a oração e o emprego da melhor medicina aceita e consagrada da época. Assim, Jacobus estaria recomendando a oração e o remédio. Os dois expedientes devem estar sempre juntos. Jacobus enfatiza ainda mais a necessidade de o doente confessar os seus pecados. A confissão é feita aos santos e não a um sacerdote. Precisamos confessar o nosso pecado a Deus e àqueles que foram afetados por ele. Jamais devemos confessar um pecado além do círculo que foi afetado por aquele pecado. Pecado privado deve ter confissão privada. Pecado público requer confissão pública. Coloque a carta de Jacobus em sua mente. Em segundo lugar, veja o que os presbíteros ou pastores fazem. Primeiro, os presbíteros ou os pastores oram pelo enfermo com imposição de mãos, a oração da fé. Os presbíteros são bispos e pastores do rebanho. Eles velam pelas almas daqueles que lhe foram confiados. Eles, os presbíteros ou pastores, oram com a imposição de mãos, um gesto de autoridade espiritual. A oração da fé e a oração feita na plena convicção da vontade de Deus. Em segundo, eles, os presbíteros ou pastores, ungem o enfermo com óleo em nome do Kyrios, Jesus Cristo. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da eclésia, e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Kyrios. Tiago 5,14. Não é a unção com óleo que cura o enfermo, mas a oração da fé. Quem levanta o enfermo não é o óleo, é o Kyrios, Jesus Cristo e Theosote. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. Terceiro lugar, veja o que os irmãos fazem. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Os cristãos precisam confessar seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Há uma terapia divina quando há confissão, perdão e reconciliação. Você já viu alguém na igreja fazendo isso? A oração não é uma prerrogativa apenas dos presbíteros ou pastores, nem é ela a oração direcionada apenas aos enfermos, antes é um privilégio de todos os cristãos. A confissão não é a um sacerdote ou a todos indistintamente. A confissão deve ser feita a Deus e a pessoa ou pessoas diretamente implicadas. A posição bíblica acerca da confissão de pecado deve ser resumida
da seguinte maneira: a confissão deve ser feita à pessoa contra quem pecamos e de quem nós necessitamos e desejamos receber perdão. A mágoa adoece, a confissão traz cura, o ressentimento produz prostração, o perdão, restauração. Agora você precisa crer na eficácia da oração. Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago 5,17. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago 5,18. A Bíblia diz: eu acredito. No momento que a nação se desvia de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Israel se afastou de Deus e o profeta Elias apareceu no cenário para confrontar o rei Acabe, o povo e os profetas de Baal. Elias, o profeta, orou com instância para não chover, e as comportas do céu foram fechadas. Depois de 3 anos e meio, orou firmado na promessa de Deus para chover, e os céus prorromperam em abundantes chuvas. Os céus se fecharam e se abriram em respostas às orações do profeta Elias. Ele, o profeta Elias, não só falou aos homens, confrontando os seus pecados. Para ele, o profeta Elias, não havia nenhum intocável. Elias, o profeta, falou com Deus, clamando por chuva restauradora. Quero que se lembre disso. Os cristãos, embora sujeitos às fraquezas, podem ter vitória na oração. Elias, o profeta, era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer. Mas era justo, e a oração do justo pode muito em sua eficácia. O poder da oração é maior do que o mundo, do que o poder do mundo. A história mostra o progresso da humanidade. Poder do braço, poder do cavalo, poder da dinamite, poder da bomba atômica. Mas o maior poder dinamis é o poder de Deus, que se manifesta através da oração dos justos. Elias, o profeta, orou fundamentado na promessa de Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1, Deus disse que enviaria a chuva, e em primeiro livro dos Reis 18, 41 a 46, Elias orou pela chuva. Eu e você não podemos separar a palavra de Deus da oração. Em sua palavra, Deus nos dá as promessas pelas quais devemos orar. Elias, o profeta, orou com perseverança, com persistência. Às vezes, você fracassa na oração e desiste muito cedo no limiar da bênção. Elias, o profeta, orou com intensidade. A palavra instância, Tiago 5,17, significa que Elias orou de coração. Elias, pôs o seu coração na oração. Precisamos orar pela nação hoje para que Deus traga convicção de pecado sobre o seu povo e ainda mais um reavivamento para a igreja. Guarde isso em sua mente e coração.
Precisamos nos esforçar pela restauração dos desviados, daqueles que são infiéis e inimigos de Deus, que estão amando o mundo. A Bíblia diz em Tiago 5,19: Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho errado salvará da morte sua alma, dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago 5,20. Coloque a carta de Jacobos em sua mente. Você vai gostar do resultado. Há sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. A Bíblia diz, eu acredito: o resultado desse desvio é pecado e possivelmente a morte. O pecado na vida de um cristão é pior do que na vida de um não cristão. Precisamos ajudar os cristãos que se desviam ou desviaram da verdade a não permanecer nesses pecados habituais. Esse cristão que se desviou da verdade precisa ser convertido de novo, ou seja, voltar para o caminho da verdade. Jesus Cristo Osteosote disse a Petrus: eu, porém, roguei ao Pai para que eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22:32. Precisamos nos esforçar para salvar os perdidos, ainda mais precisamos nos esforçar para restaurar os salvos que se desviam ou desviaram da verdade. Judas 23 usa a expressão arrebatando-os do fogo. Jacobos deu sua última instrução: oração pelos que sofrem. Jacobos deu sua última instrução: oração pelos enfermos e cuidado e a restauração para os que se desviam ou desviaram da verdade. O seu coração precisa estar cheio de compaixão pelos que sofrem. O seu coração precisa estar cheio de compaixão pelos enfermos, e ainda mais, o seu coração precisa estar cheio de compaixão pelos que se desviam da verdade, para que suas orações possam subir ao trono da graça em favor deles. Gostou do conteúdo e significado da carta de Jacobos? Agora entregue sua alma, sua vida para Cristo Jesus. No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino selado e muitos benefícios advirão. Venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele é a única esperança de salvação de sua alma.